Olá, estamos de volta para continuar a nossa caminhada deste ano na estrada de Jesus, que é a estrada da salvação. Por isso, reunamos-nos todos, eu daqui, vocês daí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e peçamos ao Senhor, com a oração que Jesus nos ensinou, que nos envie o seu Santo Espírito para que Ele nos guie por essa estrada, iluminando o nosso caminho sempre. Por isso, dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Hoje nós vamos, na nossa caminhada, refazer um pouquinho daquilo que nós vimos há umas 2 ou 3 semanas, lá no início do tempo pascal. O tempo é pascal, devemos continuar falando da Páscoa. Mas o que me leva principalmente a falar sobre esse assunto, recordando alguma coisa que nós já vimos especificamente e talvez trazendo outras, foi uma pergunta que me fizeram, baseada evidentemente numa passagem bíblica. A pergunta, ela pode ser resumida no seguinte: como é que se prova a ressurreição de Jesus? Dizia-me a pessoa que fez esta pergunta, aliás, não fez oralmente, nós estamos distanciados, mas mandou-me um e-mail. Ele tem acompanhado essas nossas caminhadas lá longe, ele está em São Paulo, mas ele me mandou um e-mail dizendo exatamente o seguinte: professor, o túmulo vazio prova a ressurreição de Jesus? Lembre-se de que nós enfatizamos muito a ideia do túmulo, não é? De maneira do túmulo vazio. Então, se ele prova a ressurreição de Jesus. Então, tendo isto como gancho, vamos partir para a nossa caminhada de hoje. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Esta é a antífona do tempo pascal. Isto é mencionado a toda hora, a todo momento, durante todo este tempo. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! É isso que nós dizemos a partir da fé, imbuídos de fé e plenificados desta certeza de que Jesus ressuscitou verdadeiramente. Porque senão, como nos conta, como nos ensina São Paulo, a nossa fé seria vã. Mas eu queria dizer o seguinte: se o túmulo vazio, meu amigo paulista, se o túmulo vazio efetivamente não prova a ressurreição de Jesus, há outros fatores que provam, e fatores contundentes, no meu entender. Não é o túmulo vazio que prova, são testemunhas vivas, auditivas e oculares de Jesus ressuscitado. Viram Jesus ressuscitado, ouviram Jesus ressuscitado. Mas eu queria deixar isso para São Pedro. Pedro é quem nos dá a lição primeira. É ele quem dá uma resposta definitiva, no meu entender, para esse problema, para essa questão de se Jesus realmente ressuscitou. Se o que eles viram foi a figura de Jesus, a figura humana de Jesus, ou terá sido um espírito, um fantasma, enfim, o que seja. Não. Então vamos ao livro dos Atos dos Apóstolos, que a gente tem que ter a coisa aqui, na mão. Então vamos ao livro dos Atos, capítulo número 10, os versículos são de 40 até 43, como eu já coloquei ali.
capítulo número 10, versículos 40 a 43. Botei assim, Pedro fala. O que é que Pedro fala? Diz o versículo 40. Pedro continuou, porém Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Primeiro de tudo, Deus ressuscitou Jesus. Portanto, como diz o texto original grego da ressurreição, Jesus foi ressuscitado. O que nós vimos, já vimos isto no Evangelho de São Marcos, ele usa essa expressão. As mulheres foram ao túmulo, é o que eu botei ali, número 1, as mulheres foram ao túmulo em busca do corpo de Jesus. E ao chegarem lá, descobriram que o túmulo estava vazio. Lembram-se disto? Pois bem, e um anjo, quer dizer, um jovem vestido de branco, se dirige a elas, dizendo com todas as letras, eu sei quem é que vocês estão procurando. Vocês estão procurando a Jesus de Nazaré, o crucificado. Mas ele não está aqui. E por que ele não está aqui? O anjo explica, porque ele foi ressuscitado. Ele foi ressuscitado, voz passiva. Portanto, o sujeito ativo desse foi ressuscitado foi Deus. Por isso, Pedro, nessa sua conversa, ele diz que Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que Jesus aparecesse a nós. Portanto, Pedro atribui a uma ação direta de Deus o fato de Pedro com outras pessoas, nós termos visto Jesus, termos estado com ele. O mesmo Jesus que tinha sido crucificado é o Jesus que nos apareceu ressuscitado. Então, no discurso que Pedro faz, ele continua. Ele não foi visto por todo o povo. Não foi visto por todo o povo. Não é visto por nós, materialmente, concretamente. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós. Pedro é categórico, somente por nós, que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido. Jesus vai aparecer-nos a nós, testemunhas que Deus já havia escolhido. Como ele se inclui, nós podemos bem imaginar, Pedro foi um dos escolhidos, e todos sabemos por quê, mas não apenas Pedro, as mulheres, né, especialmente uma, como nós vamos ver já, Maria Madalena. Por quê? Exatamente porque as mulheres eram bem excluídas na sociedade daquela época, elas eram colocadas de lado, então Jesus fez questão de aparecer para elas, e aparece em primeiríssimo lugar, excetuando evidentemente, mas isso não está aqui na Bíblia, está aqui no meu coração, na minha mente, excetuando sua mãe. Quer dizer, Maria Santíssima, para mim, foi a primeiríssima pessoa que viu Jesus ressuscitar. Isso não está registrado concretamente, não está registrado por escrito, mas está no fundo do nosso coração, que não pode deixar de entender, porque acredita piamente que Jesus não ia deixar de aparecer a sua mãe, que não, na cruz tiveram uma espada transpassando o seu coração. Então, Jesus aparece. Então, exceto Maria Santíssima, a mãe de Jesus, portanto, mãe de Deus, a primeira pessoa para quem Jesus vai aparecer é Maria Madalena. Mas isso nós já vamos chegar lá. Vamos continuar com Pedro. Porque nós somos as testemunhas que Deus havia escolhido anteriormente. Portanto, nós, por quê? Já temos Pedro e já temos Maria Madalena. Esses dois, já daria o nós. Muito bem. Nós, aí vem uma coisa fundamental
para responder à pergunta de se Jesus realmente ressuscitou. E quem foi que apareceu? Continua Pedro: nós, esse grupo escolhido por Deus, nós comemos e bebemos com ele, depois que Deus o ressuscitou. Então, Pedro conta que Jesus não apenas apareceu a essas testemunhas, Jesus verdadeiro, o Jesus humano, o Jesus que eles conheceram, o Jesus crucificado, porque na ressurreição Jesus não perdeu os estigmas, as marcas da sua paixão. Ele não tem lá as mãos, os estigmas dos cravos nas mãos, dos cravos nos pés, o coração dele lancetado. Isto tudo Jesus vai mostrar para eles, para dizer evidentemente que ele é a mesma pessoa, aquele crucificado, mas que agora era uma outra pessoa, é o mesmo e é outro, porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou e está entre nós. E mais, não apenas aparece, mas come e bebe. Você já imaginou o que é um homem crucificado, morto, sepultado, foi ressuscitado e aparece ressuscitado com as marcas da sua crucifixão? E vai e senta-se à mesa com estas testemunhas escolhidas a priori por Deus. Por que Deus escolheu essas testemunhas? Sei lá, eu não sou Deus. Mas Deus quis escolheu alguns e escolheu esses que nós vamos ver agora. Por quê? Porque há sempre alguma coisa atrás, alguma lição que podemos tirar de cada uma dessas aparições. Portanto, a partir desse discurso de São Pedro, nós podemos passar para ver concretamente quais foram essas testemunhas, se não todas, algumas delas. E claro, estou seguindo a ordem evangélica. Ordem evangélica quer dizer, a ordem em que as testemunhas aparecem nos evangelhos. Tanto os sinóticos, que são os três, Marcos, Mateus, Lucas, como João, que é fundamental nessa nossa caminhada de saber quais são as testemunhas, exatamente porque João foi o último a escrever o seu evangelho, e ele não faz menção a algumas outras coisas. Por quê? Porque os outros evangelistas, Marcos, Mateus e Lucas, já tinham mencionado, cada um com o seu estilo, cada um à sua maneira, mas por inspiração do Espírito Santo. João, quando escreve, ele como que complementa aquilo que para ele, na visão dele, ficou faltando, quer dizer, para dar um sentido mais completo, total, aquilo que os outros já tinham dito antes dele. Então agora vamos ver quais são essas testemunhas já escolhidas por Deus, para quem Jesus ressuscitado apareceu. Apareceu depois de ter ressuscitado dos mortos. Então, vejamos aqui. Já falei das mulheres que vão ao túmulo, apenas para relembrar o seguinte, que nós já vimos isso. Foram 3 as mulheres que foram ao túmulo na manhã da ressurreição. Nós tivemos Maria de Magdala, que quer dizer Maria Madalena, Maria, mulher de Cleofas, e Salomé, mãe de Tiago e João. Essas 3, segundo São Marcos, dirigiram-se ao túmulo. Aí aparece aquele determinado, aquela figura de branco, aparece e ele chega e diz: olha, vocês estão procurando Jesus de Nazaré, não está aqui, porque ele foi ressuscitado. Pois muito bem, vocês voltem e digam aos discípulos que ele, Jesus ressuscitado, os precede na Galileia. Então é como se dissesse: vão todos para Galileia. Muito bem, ele vos precede. Vocês saiam, vocês, as 3 mulheres, vocês vão dizer aos discípulos dele. E mais, a Pedro, São Marcos é específico em relação a isso, vai dizer a Pedro também que aquele crucificado, aquele que morreu na cruz,
ressuscitou, foi ressuscitado por Deus, está vivo, vivo concretamente entre todos, mas agora o mesmo Jesus é um outro Jesus, porque já está glorificado. Então as três mulheres, apavoradas, segue o texto bíblico, as três mulheres apavoradas, porque estavam com muito medo, fugiram. E segundo São Marcos, não disseram nada, absolutamente nada, a ninguém. Não disseram nada. Foram com uma comissão, não é? Quer dizer, deviam ter ido falar deviam ter ido falar até com Pedro, mas não disseram nada a ninguém. Internos. Porque São João vai desenvolver o aparecimento de Jesus para a sua primeira testemunha, que é Maria Madalena, do capítulo número 20, versículos 11 a 18. Em virtude do tempo, nós vamos fazer aqui um sumário apenas, porque eu não quero descer muito a detalhes específicos sobre isso. Uma outra vez, algum dia, nós talvez possamos estudar mais a fundo esse encontro de Jesus com a Madalena, as suas implicações, o seu significado, mas hoje não, hoje fiquemos apenas com isso. Eu volto ao Evangelho de São Marcos agora, como nós já vimos no outro dia, porque é o seguinte: o versículo número 8 do capítulo número 16, e eu repito aqui, eu insisto nesses pontos porque o nosso estudo é bíblico, então nós temos que ir à Bíblia, nós temos que ir ao texto do Evangelho para nos orientar, para nos guiar, para nos inspirar, enfim, para nos contar exatamente como foi. Então, Marcos, depois de contar essa história do que aquela pessoa, aquele jovem vestido de branco diz para as mulheres, ou seja, voltem lá, digam que Jesus ressuscitou, ele precederá os seus discípulos na Galileia, eles vão para a Galileia e lá eles encontrarão Jesus, e digam a Pedro que ele ressuscitou. Aí Marcos diz assim, no versículo número 8, então elas saíram e fugiram do túmulo, apavoradas e tremendo. Estavam com muito medo e não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. Não contaram. Se nós formos, e como temos que fazer, analisar literalmente o que está aqui, as mulheres voltaram sem contar nada para ninguém. Neste ponto, os estudiosos acham que termina o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo número 8. É o Evangelho mais curto dos 4, é o mais curto de todos os Evangelhos. Esse capítulo aqui, porque Marcos é o objetivo. Então, nesse versículo, o 8º versículo do capítulo 16, onde ele fala da ressurreição de Jesus, está escrito aqui, então elas saíram e fugiram do túmulo, apavoradas, tremendo, e não contaram nada a ninguém, quer dizer, não fizeram o que o jovem tinha dito para elas fazerem, porque estavam com muito medo. Ainda dá uma razão. Aí, vem um outro versículo, o versículo número 9, logo a seguir. Nesta edição daqui, feito corretamente, está entre um colchete. Aparece um colchete assim, por quê? Porque aqui está escrito assim, Jesus ressuscitou no domingo bem cedo. Quer dizer, ele repete o que tinha dito antes. Ressuscitou bem cedo e apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Apareceu primeiro a Maria Madalena. Então, ao lermos isto com atenção, nós ficamos com a impressão de que esta parte do capítulo 16, que vai do versículo número 9 para frente, os seguintes até o versículo número 20, que termina, é onde termina o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo número 20, é o fim literal do Evangelho de São Marcos. Então, esse versículo número 9 não é consoante com aquilo que ele tinha falado antes.
A impressão que se tem é que Marcos terminou o seu evangelho no versículo número 8. Mas depois foi acrescido tudo isso que vem do 9 até o 20. Foi uma história acrescida depois. A pergunta que se faz é por quem? Terá sido Marcos? Terá sido um discípulo de Marcos? Como nós sabemos, o evangelho primeiro se falava oralmente, depois é que foi escrito. Então a pergunta que se faz aqui, pela diferença que existe no tom, no estilo, do versículo 8 para o versículo 9, é que uma outra coisa foi dita. Quer dizer, isso veio depois, não foi na primeira penada de Marcos, veio depois, pelo próprio Marcos, porque aqui coloca-se como sendo dele. Então não vamos entrar nessa discussão acadêmica, mas apenas seguir o que Marcos nos diz objetivamente. Jesus ressuscitou no domingo bem cedo e apareceu primeiro a Maria Madalena. Marcos é o primeiro, como foi o primeiro evangelista a deixar por escrito as suas impressões e as impressões da sua comunidade sobre Jesus e Jesus ressuscitado, Marcos foi o primeiro. E este acréscimo daqui, ele foi pego por São João e desenvolvido por ele. Marcos é objetivo, diz que Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena. Ora, Marcos tinha dito que Maria Madalena era uma das três. As três que foram ao túmulo, diz ele lá no versículo número 8, fugiram e não disseram nada a ninguém. Muito bem, então se elas fugiram, a Madalena também fugiu e não disse nada a ninguém. Mas aí vem São João e diz que a primeira pessoa que foi ao túmulo foi Maria Madalena. E ela estava lá no jardim, quando ela viu tudo isso, chorando, quando ela ouve alguém falar do lado dela. Ela vê uma pessoa que ela pensa ser o jardineiro do local. Isto eu estou sintetizando o que São João diz. Aqui, capítulo 20, versículos 11 a 18. Então, aí Madalena está lá chorando, porque não sabia onde estava o corpo de Jesus. Aí o que acontece? Acontece que, segundo São João, Maria foi e disse a Pedro, contou a Pedro o que tinha acontecido, porque nós vimos na vez anterior, não é, quando falamos desse assunto, naquela manhã de domingo, que 2 discípulos foram correndo ao túmulo. Quem foram esses discípulos? Foi Simão Pedro e um outro intitulado discípulo amado, que nós entendemos seja São João. Então Pedro e João foram correndo para o túmulo. João era o mais jovem, lembram disso? João era o mais jovem, saiu correndo, chegou primeiro ao túmulo, ficou esperando Pedro chegar sem entrar no túmulo. Pedro entra, vê o túmulo vazio, vê os panos que cobriram Jesus bem arrumadinhos, bem dobradinhos, colocados de lado, inclusive o sudário, e ficou muito espantado. Pedro fica espantado. E mais o jovem, depois de Pedro, ele entra no túmulo, e ao entrar no túmulo ele vê a mesma coisa, e aí é claro o evangelho, o jovem viu e acreditou. O jovem viu e acreditou. Pedro ficou em dúvida, o jovem viu e acreditou. Quer dizer, Pedro está estarrecido, está querendo muito que seja verdade. Quer dizer, cadê o corpo? Não tem o corpo. Nós novamente voltamos ao problema do túmulo vazio. Mas acontece que do lado de fora, eles saíram, voltaram para casa, e do lado de fora ficou a Madalena, segundo João. Marcos, aí, por isso é que eu digo, Marcos volta no versículo número 9, que é um adendo, e diz que Jesus apareceu primeiro a Madalena. Ele disse que ela tinha fugido. Como é que apareceu primeiro a Madalena? Porque isso foi acrescentado. Então, aparece primeiro a Maria Madalena. Então, voltando a ela, é a primeira aparição. As mulheres não viram o corpo. A primeira aparição real de Jesus é a Maria Madalena.
e vai acontecer um fato notável. Madalena, quando ela está chorando e quando ela percebe a pessoa que está lá no jardim, ela acha que é um jardineiro. Aí ela diz para o jardineiro: Senhor, se foi você que retirou o corpo do meu mestre daqui, onde é? Diga-me, por favor, onde é que você o colocou, porque eu quero ir lá prepará-lo, etc. Aí ela não tinha reconhecido a pessoa, e a pessoa era o próprio Jesus, que a chama pelo nome, Mariam, quer dizer, Maria, Mariam. Foi ao ouvir a voz daquele homem que ela achava que era o jardineiro, ouvindo a voz, entrou pelo ouvido, porque ela não era surda, mas ela escutou a voz no coração, e ao escutar aquela voz, ela reconheceu o Mestre. Ela se abre para a realidade da ressurreição, pela voz de Jesus, que a chama pelo nome. Ora, nós sabemos dos nossos estudos bíblicos, nós sabemos do que a Bíblia diz, que Deus nos conhece a cada um tão bem que nos chama pelo nome. A cada um de nós Deus chama pelo nome. Está aqui uma prova disso. Jesus ressuscitado se faz revelar a Maria, chamada Madalena, exatamente pela palavra. Não é isso que nós estamos estudando? Não é esse o nosso objetivo? Revestirmos-nos da palavra, a palavra Maria. E ele começa a palavra sem falar nada dele, só chamando pelo nome. Basta chamar o nosso nome para nós entendermos que Jesus está querendo nos falar. Maria não fechou os ouvidos, tinha-os abertos, mas principalmente o coração estava aberto. Então ela ouviu a voz do homem e compreendeu, quer dizer, entendeu do fundo do coração que na realidade era Jesus que estava falando com ela. A inflexão da voz, o tom da voz, a maneira suave com que ele falou, enfim, aquela voz que ela tinha ouvido durante tanto tempo. A voz que disseram para ele que a acolhera, ela era uma pecadora, conhecida como pecadora, a acolhera, a mulher e pecadora, e a acolheu com carinho, com solidariedade, e a perdoou. Então ela tinha isso no coração, tanto que ela continuou seguindo Jesus, foi uma das fiéis seguidoras de Jesus, desde a Galileia. Então ela reconhece o Mestre, tanto que ela se vira e diz assim: Raboni. Raboni quer dizer em hebraico mestre. Mestre, és tu. E aí o que é que ela faz? Impelida pelo amor tremendo, pelo amor profundo e intenso que ela tinha pelo Raboni, pelo mestre, ela se jogou aos seus pés, como ela tinha feito antes, quando ela chorou aos pés de Jesus. Ela se joga aos pés de Jesus e agarra as pernas de Jesus. Agarra as pernas, sente ali as pernas de Jesus. É uma coisa material, como eu estou sentindo aqui esta mesa, como eu sinto esta cadeira, como eu sinto este pincel que aqui está. Ela se joga aos pés e agarra os pés. Aí Jesus diz: não me segures, ainda não subiu ao Pai. Isso tudo tem uma explicação, mas ela põe Maria em andamento, correndo. Aí é que Maria foi e contou a Pedro e a João que ela tinha visto o Mestre e que eles voltassem para lá, que ele fosse ao túmulo ver, que ela tinha visto o Mestre, tinha falado com o Mestre. Ela se transforma naquele momento na primeira missionária. A primeira missionária da igreja, que nasceria depois, foi Maria Madalena. E ela cumpriu, acabou aquilo que o anjo tinha dito. Foi lá dizer a Pedro, foi procurar Pedro. Então vai lá, diz ao Pedro, Pedro saiu, foi ao túmulo, junto com o João, e pronto.
E assim ficou na história. Então, a primeira testemunha. Veja, Pedro, no seu discurso, muitos anos depois, capítulo número 10 de Atos, já é um tempo enorme depois da morte e ressurreição de Jesus. Então, Pedro fala isso a nós que comemos e bebemos com ele. Nós que fomos testemunhas, ele não diz privilegiadas, mas foram privilegiadas, mas foram testemunhas escolhidas por Deus. Não foram eles que tiveram a iniciativa é sempre de Deus. É Ele que se mostra, é Ele que nos chama pelo nome. É Ele que vem ao nosso coração antes de nós irmos ao dele. Então, essa é a primeira testemunha, Maria Madalena. Logo depois, isto aconteceu, portanto, recordem-se, no início do dia. São João diz que estava escuro, São Marcos diz que o sol já tinha raiado. O dia já tinha raiado, o sol estava nascendo, estava claro. Muito bem. Isso foi logo de manhã. Mas ainda de manhã, depois deste acontecimento, eu estou fazendo aqui uma espécie de cronologia, aquilo que nós podemos deduzir. Ainda nesta manhã, 2 discípulos de Jesus estavam se encaminhando para o seu vilarejo de Emaús, que ficava a uns 12 quilômetros de Jerusalém, e iam pela estrada falando exatamente daquilo que tinha acontecido naqueles dias. Muito tristes, acabrunhados, mais do que tristes e acabrunhados, decepcionados, desiludidos. Por quê? Aquele que tinha sido a sua maior esperança, aquele a quem eles tinham seguido, aqueles que os tinham empolgado de uma tal maneira que eles realmente achavam que tinha chegado o momento da grande libertação. Mas a libertação do Salmo 2, a de um guerreiro, o guerreiro queria destruir os opressores, aquele tinha sido morto, tinha sido crucificado como um maldito, é isso que diz o Deuteronômio. Quem morreu crucificado é um maldito de Deus, foi crucificado como um maldito de Deus, aquele homem que tinha sido a esperança, que tinha sido a certeza de salvação daquelas pessoas, de libertação deles, aquele homem tinha morrido, acabou tudo. A morte mata tudo, a morte põe fim a tudo. Então eles, decepcionados, estão voltando para sua casa em Emaús. Ora, o que eles estão fazendo? Pegaram a estrada, Jerusalém está ali. Pegaram a estrada, eles deram as costas para Jerusalém. Dar as costas para Jerusalém significa dar as costas ao mestre, ao Rabone, a Jesus. Por quê? Porque Jesus tinha morrido. A ideia deles estava concentrada na morte. Não pensavam em outra coisa a não ser na morte. Viviam na escuridão. Quem só se concentra na morte vive na escuridão. Então o que acontece? Eles tinham abandonado os seus companheiros lá em Jerusalém, companheiros que, segundo São João, estavam trancados às 7 chaves, naquilo que se chama cenáculo, por medo dos judeus, o que é uma coisa muito natural, facilmente explicável, com medo da morte. Jesus tinha morrido, os outros seriam eles. Estava apavorado, como as mulheres que estavam apavoradas, mas por outros motivos. Então o que acontece? Acontece que esses camaradas foram embora para a sua casa. Isto é amanhã daquele domingo, só que não é muito cedo, já é, digamos assim, pelas 9 horas da manhã. E eles vão pela estrada, porque tinham que caminhar uma longa distância, 12 quilômetros, até, já deu, né? 12 quilômetros. Então lá iam eles pela estrada comentando o que se tinha passado naqueles dias de estupor para todos. Muito bem, nisso se acerca deles um que eles acham que é um estrangeiro, tanto que eles o chamam de estrangeiro, e começa a conversar com eles. Mas o que aconteceu, papai, que vocês estão tão tristes, etc. E ele, forasteiro, você é o único em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses dias. Aí conta a história de Jesus.
Os discípulos de Emaús contam àquele estrangeiro, aquele forasteiro, a história de Jesus. E, para surpresa deles, mas sem que eles entendessem, esse forasteiro diz: gente lerda de pensamento, vocês não viram que isso tinha que acontecer? E aí começa a repassar todo o Antigo Testamento, a lei e os profetas. A lei e os profetas. Repassa todo o Antigo Testamento. Aquelas pessoas eram judias, para dizer a eles que tudo que acontecera com aquele que eles chamavam de profeta, o grande profeta, tudo que acontecera com eles já tinha sido antecipado. Era preciso que acontecesse para que finalmente fosse revelada a sua glória. A glória de Deus é revelada na cruz de Jesus. E depois, Jesus ressuscitado é Deus glorificado nele, ele glorificado em Deus. Então ele vai contando isso. E eles vão caminhando até que chegam na encruzilhada, vão entrando na estrada e o forasteiro dá sinal de que vai seguir por outro caminho. Aí ele diz: não, por favor, fique conosco, o dia já vai caindo. Olha bem, o dia já vai caindo, andaram um bocado, o dia já vai caindo. Então fica conosco, não sei o quê. E Jesus, o forasteiro aceita, vai à casa deles e lá, na hora da alimentação, olha aqui, comemos e bebemos com ele. Lá na hora de fazerem a refeição, o forasteiro pega o pão, parte, dá graças a Deus pelo pão, parte o pão e distribui. Aí eles reconhecem Jesus, porque o forasteiro desaparece como que por encanto. E por que ele desapareceu? Porque ele está ressuscitado. Ele é o mesmo Jesus, mas é outro. Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Temos aqui, eu estou aqui, o Anderson está aqui, vocês estão aí. Ora, onde dois ou mais estiverem presentes, estiverem reunidos em meu nome, eu estarei junto. Aqueles dois estavam reunidos e Jesus se colocou junto deles. Aí ele some. Na tarde desse dia, desse mesmo dia, esses camaradas logo percebem que era Jesus que estava ali, o mestre, mas não estão entendendo muitas coisas, só que eles decidem voltar. Aí eles retornam para Jerusalém e quando eles entram no cenáculo, e eles vão contar, eles que tinham ouvido as mulheres falar, dizendo que não tinham visto o corpo, não acreditaram nelas, não deram razão a elas. Logo quando eles entram no cenáculo, os outros discípulos, são vários os outros discípulos reunidos, homens e mulheres, lá reunidos, o pessoal da sequela de Jesus aparece e diz assim, olha aqui, no mesmo capítulo número 24 de São Lucas, é ele que nos conta, só ele nos conta a história dos discípulos de Emaús, os versículos 33 e 34 dizem uma frase que é a da antífona do tempo pascal. É São Lucas que diz esta frase, Veredonius resurrectest est. Quer dizer, os outros discípulos dizem aos dois de Emaús, sim, verdadeiramente o Senhor ressuscitou. É verdade, isso não é basófia, isso não é conto da carochinha. Ele ressuscitou. E para chancelar isto, diz assim, Veredonius resurrectest est, ou seja, verdadeiramente o Senhor ressuscitou, é da Paruit a Simone, e apareceu a Simão Pedro. Ele ressuscitou e apareceu. Então, entre a ida de Pedro ao túmulo, viu o túmulo vazio, viu os panos, e a volta de Pedro para casa, Jesus lhe apareceu. Apareceu no mesmo instante, provavelmente, que aparecia também para os discípulos de Emaús, provando com isso que ele era o mesmo e é outro. É o outro
quê? Porque na sua condição de pessoa humana glorificada, ele, por Deus, tem essa capacidade. Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, o que é que ocorre? Ocorre que esse Jesus humano, crucificado, estão lá as marcas no corpo dele. Esse mesmo Jesus aparece a quem? A Pedro, terceira testemunha. O mesmo que vai fazer aquele discurso muitos anos depois. Apareceu a nós. Testemunho não apareceu a todo mundo, mas a um grupo de pessoas escolhidos a priori por Deus. Por Deus. São as pessoas que mais deviam a Jesus. Para eles, Jesus aparece em primeiro lugar. Então apareceu também a Pedro. E na tarde desse dia, aí nós pulamos daqui de São Lucas para São João. Na tarde, capítulo 20, versículos 19 a 21. Na tarde desse dia, quando estavam eles reunidos no cenáculo, com medo dos judeus, Jesus aparece. No meio deles. Na tarde desse dia. Qual é o dia? É o primeiro da semana. É o dia da ressurreição. Vejam que desde o nascer do sol até quase o pôr do sol deste dia, para iniciar um novo dia, que seria a segunda-feira, esse é o domingo, do nascer do sol desse domingo ao pôr do sol desse domingo, Jesus apareceu várias vezes, para algumas pessoas escolhidas, mas Jesus mesmo, aí ele se pôs no meio deles, e diz aquelas famosas, ele começa dizendo aquela famosa palavra, Shalom. Shalom. Shalom é traduzido por a paz esteja convosco. É o que Maria, Nossa Senhora, diz também ao entrar na casa de Isabel e Zacarias, né? Ao entrar na casa de Isabel e Zacarias, tendo ela já concebido o filho, já levando Jesus no seu ventre, depois da anunciação e da concepção, ela levando Jesus, ela vai visitar sua prima Isabel, e ao entrar na casa de Isabel ou Elizabeth, ela diz assim, Shalom, a paz esteja com vocês. A única que não ouve esse Shalom é ela própria, Maria, porque Gabriel, quando se dirige a ela, não diz Shalom, que é a salvação natural de todo judeu. Ele fala aqui, caritomene, ou seja, cheia de graça. Ave, que cairé, quer dizer salve, alegra-te, ó cheia de graça. Então ele também não chama Maria pelo nome, ele já a chama por aquilo que ela é, cheia de graça. Pois bem, mas Maria cheia de graça, e levando Jesus no seu ventre, vai à casa de Isabel e diz Shalom. Aqui Jesus faz a mesma coisa, ele entra junto com os seus discípulos, onde eles estão reunidos com medo dos judeus, se põe no meio deles, e a primeira coisa que ele diz é Shalom, ou seja, paz para vocês. E a segunda coisa que ele diz é a mesma, Shalom, paz para vocês. Ele repete isto duas vezes. E por que ele repete isso duas vezes? Brevemente, porque a palavra Shalom, isto aqui vem do verbo Shalem. Na realidade não se escreve assim, mas esse verbo Shalem, que dá o substantivo Shalom, que quer dizer paz, o verbo Shalem significa plenificar, encher de. Então, quando Jesus usa a palavra Shalom, que é a maneira tradicional de salvação dos judeus, ele diz assim, Shalom, é como se ele estivesse dizendo a paz que eu dou para vocês. E qual é a paz que eu dou para vocês? É a plenitude de Deus em vocês. Ou seja, quando Jesus diz para ele, Shalom, ele está dizendo, Deus está com vocês, mas não está só com vocês, está plenamente dentro de vocês. Eu estou aqui. Ele é Deus, Deus com Deus. É o mesmo que ele dissesse, eis-me aqui, para vocês que estão com medo,
Olha aí, eu morri, aqui estão as minhas marcas, ele vai mostrar isso. Mas eu fui ressuscitado, eu estou vivo, a morte foi vencida, a morte não tem mais preponderância sobre nós, porque eu venci a morte. Agora só se fala na vida, deixem de chorar, deixem de pensar, saiam da escuridão, das trevas, saiam das trevas desta pandemia, acreditem na luz, a luz que nos é trazida pelo Cristo ressuscitado, crucificado e ressuscitado. Shalom, paz, plenifiquem-se de Deus, pois é isto que Jesus oferece aos seus. Shalom. Muito bem, depois vai acontecer aí, tem aquela história de Tomé, não é? Que não estava lá, Jesus vai aparecer depois para Tomé, etc. Mas eu não vou entrar nesse. Tomé também vai ser testemunha de Jesus e uma testemunha importantíssima. Virá logo mais uma semana depois. Só que nós estamos ainda nesse primeiro dia. São as testemunhas qualificadas lá, que São Pedro mencionou lá atrás. Nós estamos nesse primeiro dia. Aí, nesse primeiro dia, acontece uma coisa final. São Lucas, relatando esta passagem, São Lucas, antes disso, Marcos tinha dito que, depois disso, Jesus se apresentou com aparência a 2 discípulos que iam caminhando para o campo, Emaús. Eles voltaram e ficaram de contar isso aos outros. Esses não acreditaram. Muito bem. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos. Jesus apareceu aos 11 discípulos. Isto é contado por São João também. Aos 11 por quê? Porque Judas tinha saído fora, não é? Era o traidor, e Tomé já tinha voltado. Então Marcos objetivamente bota tudo num único dia. Na realidade foram 2, não é? Foi o primeiro dia Tomé não estava, depois Tomé já estava. Então os outros evangelistas foram desenvolvendo isso que Marcos sinteticamente coloca no seu evangelho. Pois muito bem, São Lucas, falando desse aparecimento aos 11, capítulo 24, que é aquele que nós estamos, aquele do verdadeiramente o Senhor ressuscitou, etc., mas lá para o fim, 37 ao 43, versículos 37, o que ele conta nos versículos 37 e 43? Brevemente também, uma síntese apenas. Jesus aparece aos 11, eles estão lá, está na hora da refeição. Aí Jesus aparece e todos veem Jesus e ficam estupefatos, ficam aparvalhados, até com medo do que eles estão vendo, e pensam, deve ser um fantasma, deve ser um espírito, o que leva Jesus a dizer para eles assim: vocês estão pensando que eu sou um espírito, que eu sou um fantasma? Pois bem, venham aqui, bote a mão aqui. É a história de Tomé, não é? Então bote a mão aqui, vem aqui, toca aqui, nas minhas chagas, e vocês verão que eu sou de carne e osso como vocês. Apesar disso, segundo São Lucas, apesar disso, eles ainda ficam assim, meio titubeantes. Como é possível? Está morto. Não estou morto, fui ressuscitado, estou vivo junto com vocês. Jesus, vendo a incredulidade deles, o que é incredulidade? Falta de fé. Ele está ali presente no meio deles, mas ainda assim eles não acreditam. Então o que acontece? Jesus diz assim: escuta uma coisa, vocês pensam isso, vocês têm alguma coisa aí para comer? Aí, nós temos aqui pão e peixe, sempre presentes na vida de Jesus. A teologia do pão, a teologia do peixe. O pão e o peixe. Aqui. Aí Jesus se sentou com eles, com toda a calma, com toda a paciência, e comeu. Comeu junto deles. Comeu com eles. Era um homem, era uma pessoa viva, era um ser humano como eu sou.
como é o Anderson, como é o Vitor, como sou o Padre Alain, enfim, como é você que está me ouvindo. É a mesmíssima coisa. Jesus sentou ali e comeu. Você está entendendo por que muitos anos depois, quando Pedro se lembra disto, falando de Jesus ressuscitado, ele se lembra disso. Tanto que ele diz o quê? Ele apareceu a nós que comemos e bebemos com ele. Entendeu agora o sentido desse discurso de Pedro? Discurso pronunciado depois de ele ter ido à casa do centurião de Cornélio, né? Lá na cidade, quando ele voltou a Jerusalém, ele conta essa história e ele fala exatamente disso. Jesus ressuscitou verdadeiramente e apareceu a nós que comemos e bebemos com ele. Quem são esses nós que comemos e bebemos com ele? Exatamente aqueles indivíduos que tinham sido escolhidos por testemunho. Repito, Jesus estava presente no meio deles, mas isso é um outro capítulo dessa nossa caminhada. Não vou descer a detalhes agora. Só quero dizer a vocês que as testemunhas da ressurreição são exatamente aquelas primeiras. As mulheres, representadas ali pela Maria Madalena, os discípulos de Emaús, presença concreta, real de Jesus, os discípulos de Emaús, depois a própria Maria, os discípulos de Emaús, Pedro, para quem Jesus aparece, e depois aos 11, isso seguindo São Marcos, não é? E depois aos 11, complementados por São Lucas, que nos conta detalhes do que aconteceu segundo a visão da comunidade lucana, aqueles que meditavam sobre esses acontecimentos. O fato é o seguinte, meu querido amigo de São Paulo, meu querido amigo de Campinas, olha bem, Jesus realmente ressuscitou. Ressuscitou para você, ressuscitou para mim, é presença real na Eucaristia, é presença real na missa, é presença real nas nossas orações, é presença real no nosso caminhar, é presença real aqui na nossa caminhada bíblica de 27 anos, como foi presença real no nosso terço da Dona Vitória de 35 anos. Esse é Jesus, o Jesus no qual cremos. Por isso rezamos, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. No credo, na nossa profissão de fé, que é a profissão dos apóstolos. Foi a partir disso, a partir dessa certeza, dessa consciência de que aquele Jesus crucificado era o mesmo Jesus ressuscitado, que Jesus ressuscitado era o mesmo Jesus crucificado, em carne e osso, o mesmo indivíduo, mas outro, porque ele já havia sido glorificado pelo Pai. É esse mesmo Jesus que ainda fica com eles um tempo para depois sumir à vista deles naquilo que nós chamamos de ascensão de Jesus, e que vai ser a próxima parada dos nossos encontros das segundas-feiras. A próxima parada será exatamente a seguir, porque nós vamos daqui a pouco comemorar a ascensão de Jesus aos céus. Isto tem um sentido e precisamos descer um pouquinho nele. Então é esse mesmo Jesus. Não é o túmulo vazio, não é o túmulo vazio que prova e comprova a ressurreição de Jesus. O que prova e comprova a ressurreição de Jesus é o seu aparecimento real, o seu aparecimento concreto, o seu aparecimento como um homem que fora para a cruz. É o homem que, ressuscitado, surge diante dos seus discípulos, que aparece para eles, que come e bebe com eles, que partilha o pão com eles,
que lhes ensina as Escrituras. É esse mesmo Jesus que nós levamos na mente e principalmente no coração. É Ele que vai conosco nessa caminhada de já 27 anos. Convido-os a continuarem caminhando conosco e assim podermos cada vez mais e intensamente dizermos agora movidos pela fé. Porque não vemos Jesus aqui diante de nós, mas movidos pela fé, podemos dizer, sim, o Senhor está aqui porque Ele ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! E até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora nos acompanhe e que ela nos acompanhe e por isso dizemos com ela e em homenagem a ela: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tchau.